Olá pessoal, sou o professor Flávio Flores do Movimento PCD. Em uma videoaula anterior eu tinha informado que nós faríamos os desdobramentos das competências sugeridas pelo Ministério da Educação para a educação básica em especial. E nesta videoaula eu vou tratar da competência número 1, que se refere à compreensão do que é ciência, bem como tentar analisar a habilidade de número 3, que faz menção à distinção de ciência e senso comum. A gente pode também notar, dentro da análise da competência número 1 e da habilidade número 3, que distingue ciência de senso comum, todo o percurso que foi seguido para se chegar a conclusões acerca da origem da vida, que é o quinto conteúdo proposto pelo Ministério da Educação. Os conteúdos de biologia, ele se refere à origem e evolução da vida. E para se chegar a esse conhecimento acerca da origem e evolução da vida, houve diversos pensadores, pesquisadores, cientistas que contribuíram para estas conclusões atuais. Para que nós analisemos essa competência, compreendamos o que é ciência, gostaria de lembrar que 8.000 anos antes de Cristo houve uma mudança no comportamento humano de permanecer em determinados lugares. Essa mudança que leva o homem ao chamado sedentarismo e a abandonar o nomadismo faz com que este se mantenha em lugares, constituindo estruturas familiares, e isso com o tempo vai avançando ao ponto de nós observarmos há cerca de 3.000 anos ou 4.000 anos, a formação de civilizações. Essas civilizações, caracterizadas pela constituição da Mesopotâmia ou da civilização egípcia, essas civilizações elas vão favorecer para que o ser humano ele analise nesses lugares o ambiente em que ele se encontra e também faça uma análise de si mesmo. Esse modo de vida é que vai favorecer, por volta de 500 anos antes de Cristo, dois movimentos se fortalecerem. O movimento que é liderado por Pitágoras, que é o denominado racionalismo, o nacionalismo. O movimento liderado por Pitágoras, denominado nacionalismo. O movimento liderado por Pitágoras, denominado naturalismo, que analisa o que existe, afastando essa análise do sobrenatural. E o racionalismo, que é proposto por Tales de Mileto, onde aquilo que existe deve ser investigado de modo racional. Essas foram contribuições que possibilitaram que nós tivéssemos, a partir dali, uma intensificação daquilo que a gente pode hoje compreender como sendo ciência. Eu destacaria esses dois movimentos, o naturalismo e o racionalismo, como embriões daquilo que é denominado de ciência hoje. À medida que o tempo foi passando, inclusive ultrapassando aí Cristo, chegando no período medieval, a gente tem uma dificuldade de ter um avanço
nas análises racionais e naturais, dentro especialmente desse período medieval, apesar de ter tido alguns ensaios, como a escolástica, que tenta aproximar a fé e a razão, mas foi apenas no fim do período medieval que a pujança relacionada às investigações ela fica mais clara. No movimento, por volta de 1450, que se inicia, que é o chamado Renascimento, que resgata aquilo encontrado na Idade Antiga, e a gente pode pensar nesses momentos que antecederam o nascimento de Cristo, por volta de 500, 400, 300 anos antes de Cristo. O Renascimento ele resgata. E a gente tem, então, portanto, avanços significativos, como eu poderia citar o entendimento acerca do heliocentrismo, sugerido por Nicolau Copérnico no século XVI. Essa análise acerca do heliocentrismo é um aspecto que a gente pode sugerir, mas aquilo que é considerado evidente da constituição de ciência é observado no século XVII, com a proposição de René Descartes do método científico. Método científico que se baseia em existir a observação de algo, a identificação de um problema, a proposição de uma hipótese, o teste desta, a experimentação desta, obtendo-se aí um resultado e chegando-se a uma conclusão. Estas conclusões, que são informações obtidas, estas se caracterizam como sendo as verdades válidas naquele momento e contribuindo para a constituição daquilo que é chamado de ciência. A ciência, então, portanto, ela se caracteriza pela investigação essa que se dá por meio da análise crítica. Essa análise crítica possibilita que haja um aprofundamento daquilo investigado. Esse aprofundamento vai contribuir para uma sistematização, uma organização, e essa organização leva à precisão de conclusões. Então a ciência, ela se difere do senso comum quando, para que ela seja gerada, que ela seja construída, há necessidade do uso de método. Método se baseia em etapas, e essas etapas elas vão levar a um objetivo esse que possibilita o alcance de determinadas conclusões. São essas conclusões que a gente tem até hoje sendo utilizadas, conclusões estas que podem apresentar uma releitura, e então, portanto, a ciência ela vai sendo relida, e essas releituras vão contribuindo para que as verdades elas fiquem mais sólidas. Essas análises que são feitas de modo científico se diferem daquilo que é observado com relação ao senso comum. O senso comum se baseia em suposições, em muitas vezes superstições que dificultam a elaboração de uma conclusão válida, fazendo com que esta seja facilmente descartada. A compreensão entre a distinção de ciência e senso comum nos levou a entender de que modo a origem da vida teria acontecido,
A origem da vida é esta, sugerida inicialmente de um modo diferente do sobrenatural por Aristóteles antes de Cristo, cerca de 350 anos antes de Cristo, tendo as contribuições de Van Helmont, que vai apoiar a sugestão de Aristóteles acerca da geração espontânea, a crítica de Red, que no seu experimento contrapõe a geração espontânea, sugerindo que a vida só surge a partir de outra, assim como a discussão estabelecida no século XVIII entre Needham e Spallanzani, e ainda bem próximo de nós, Pasteur, colocando fim à discussão de abiogênese e biogênese no século XIX, por meio do seu experimento com um recipiente e o seu gargalo esticado. Até nós termos, no século XX, informações de hipóteses que apresentam algumas evidências que indicam como a vida teria surgido, que é hoje entendido como a evolução química, organizações moleculares ao longo dos anos que possibilitaram isto. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal, acesse a nossa página no Facebook e veja os nossos materiais no nosso site. E o PCD para cima deles.